Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Vocês parecem tímidos, então nós vamos ter que acordar um pouquinho e falar sobre a porta estreita. E eu achei bem sugestivo, não sei se foi escolhida a dedo, mas a mensagem que o nosso amigo acabou de ler psicografada, ela é um retrato da escolha da porta larga. Então, nós estamos aqui para aprender a escolher a porta estreita e entender o que significa, como que nós escolhemos e como nós reconhecemos a porta estreita e a porta larga. A porta estreita está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Muitos os chamados e poucos os escolhidos. No comecinho do item que fala especificamente sobre a porta estreita, vem umas duas passagens do Novo Testamento, passagens de Jesus, uma falada por Mateus, outra por Lucas. Eu enxuguei as duas passagens para não ter que ficar me alongando com leitura, mas eu quero ler dois pequenos trechos para vocês. Em Mateus 7, Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela, pela porta larga. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que se acertam com ela. Na outra passagem, essa passagem é de Mateus. A outra passagem tem um texto anterior, e daí eu trouxe um pedaço de Lucas, dizendo o seguinte: Jesus explica que quando nós escolhemos a porta larga, nós não teremos os privilégios de quem escolheu a porta estreita. E aí diz Jesus: e virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião, que é o norte, e do meio-dia, que é o sul, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Então, Jesus deixa claro, em duas passagens, que não é porque nós somos os primeiros que teremos um lugar reservado. Não é porque nós agimos da forma como Deus permite com liberdade o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões, que nós estaremos selecionados para aquele quadro futuro, da vida futura, de que nós somos bons, de que nós acertamos. Não, nós temos que passar por experiências. E repetindo, o texto psicografado que foi lido agora no início mostra a escolha da porta larga, que tem consequências, que tem resultados. Então, eu compilei aqui as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, com um texto que tem no livro O Espírito de Verdade, do Chico Xavier, com uma mensagem do Emmanuel, e o Emmanuel diz assim, ele explica que a porta que Jesus utiliza, ele exemplifica questões morais, questões espirituais com a porta, ela significa exatamente o que uma porta resume. O que é aquela porta ali? Ela é uma passagem deste ambiente para outro ambiente, correto? Está separando dois espaços. E se esta fosse a única saída, nós transitaríamos por ela, não é verdade? Sairíamos por lá, entraríamos para cá, e assim nós estaríamos utilizando a porta. Lembrando sempre que estamos falando da escolha da porta estreita e da porta larga. E os textos evangélicos, eles chegam a parecer um pouco repetitivos, talvez, mas é para frisar bem, para que o entendimento aconteça. Então, Emmanuel faz essa menção do significado da porta, e o Evangelho segundo o Espiritismo diz que a porta da perdição é larga, exatamente como Jesus explicou. Jesus disse que a porta da perdição era larga. Por quê? E o Evangelho explica, porque são muitas as paixões, são muitas as tentações, são muitos os desafios
da vida, das nossas experiências encarnatórias aqui na existência carnal, em que nós às vezes não nos dedicamos o suficientemente para vencer, porque temos imperfeições, porque ainda não temos vontade, porque nos acomodamos, enfim. Então, as mais paixões são numerosas. Quais são as mais paixões? Nós podemos ter desejos materiais de ordem diversas, tanto na questão afetiva, sexual, material, a inveja, a maledicência, tem tantas coisas que podem atrair um espírito indisciplinado, atrair uma pessoa que tem tendências por causa das suas imperfeições, e exatamente porque muitas pessoas não reagem a isso, não resistem às más tendências, às más paixões, elas acabam frequentando o caminho da porta larga com mais frequência, frequentando, sim, e frequência em quantidade, aquele caminho que vai levá-las a sentimentos e a reações negativas, porque a vida tem causa e efeito. Temos a liberdade, podemos escolher o que quisermos para a nossa existência, tá tudo ok. Mas, para o bem e para o mal, a vida traz as consequências, que é mais uma lei divina, uma lei da natureza, que é a lei de causa e efeito. E também o Evangelho chega e diz, repetindo as palavras de Jesus, que a porta da salvação é estreita. E por que a porta da salvação é estreita? Porque nos exige esforço, porque nos exige dedicação, porque nós temos que nos empenhar em superar as nossas tendências negativas, as nossas imperfeições, nós temos que nos resignar, ou seja, aceitar que nem tudo nós podemos ter e nem tudo nós podemos fazer, porque se fizermos e tivermos e não tivermos virtudes, não tivermos qualidades, nós acabaremos como o Espírito que nos ajudou nesta noite com a mensagem que psicografou, contando: olha, eu usei mal a minha vida, eu tomei más decisões, eu fiz más escolhas e, por consequência, eu acabei passando por uma situação espiritual difícil. Eu fiquei muito feliz e sou grata ao espírito que ditou, e sou grata ao médium que psicografou, porque ele está me ajudando agora a falar de um tema em que todos nós conhecemos, porque todo mundo que está nessa sala e às vezes nos acompanhando na transmissão ao vivo, todo mundo sabe o que é o bem e o mal, todo mundo sabe o que é o certo e o errado, mas nem todo mundo escolhe o caminho que deve ser escolhido. Todos nós aqui, certamente, temos momentos em que, se nós pararmos para pensar e olharmos para trás, nós diremos: puxa, eu não deveria ter feito aquilo. Puxa, eu poderia ter evitado aquele outro. Nossa, se eu estivesse naquele momento agora, eu não repetiria aquela conduta, aquela palavra, aquele gesto, enfim. Então, nós precisamos compreender que a porta é larga porque tem muitas paixões e pouca resistência, e a porta é estreita porque é aquela em que nós nos dedicamos mais a superar as nossas imperfeições. Emmanuel, neste texto do livro Espírito de Verdade, fala que, sem dúvida, ele diz, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo. Aliás, muralha do tempo é o nome do texto que ele traz dentro desta obra. E muralha do tempo por quê? Porque está situada à frente de todos nós. Ora, nós não estamos falando só de presente, nós estamos falando de futuro, com o passado interligado, porque o nosso minuto que acabou de transcorrer, que acabou, ele não existe mais, mas as consequências deste minuto na nossa vida, elas estão permanecendo em nós. Nós estamos aqui, eu falando, vocês estão escutando. Todos nós estamos construindo alguma coisa, eu com as minhas palavras e vocês com os seus pensamentos. E com as suas decisões e com o uso que vocês farão do conhecimento que vocês estão absorvendo, adicionando à alma nesse momento, concordam?
Então, nós estamos aproveitando esta muralha do tempo, de falar da porta larga, dizendo no sentido do que eu fiz da minha vida, o que eu faço da minha vida, tudo que eu construí do passado, para onde vai me levar? Que porta que eu vou transitar? Se eu fiz más escolhas, se eu tive más atitudes, se eu agi com má vontade, ou com maldade, ou sei lá, qualquer outro sentimento, impulso negativo inferior, é óbvio que eu estou transitando pela porta larga, e que a muralha do tempo que eu vou atravessar com essa porta que eu escolhi, ela vai me trazer consequências. Perda de tempo, a gente vai se lastimar, vai lamuriar, vai chorar, vai se arrepender de ter abusado do tempo. Por consequência, se nós estamos, através do Emmanuel, falando da porta larga, traz ele também reflexões sobre a porta estreita. E ele diz que ela, a porta estreita, vai mostrar, vai revelar o que nós acertamos espiritualmente e vai, desta forma, eu entendo em determinada avaliação de mim mesma, e quando eu falo assim, estou falando de forma genérica, não da Vânia, que eu refleti, que eu agi bem, que eu fiz boas escolhas, e por causa desses meus acertos, eu atravesso a porta estreita e sigo por uma senda, por um caminho, por uma estrada que é positiva, que me leva ao aproveitamento de todas as coisas que eu vivi, me leva, por consequência, ao aperfeiçoamento moral, espiritual da minha alma, do meu eu superior, do meu eu espiritual. Talvez a nossa complexidade em relação a escolher porta larga e porta estreita, é porque nós, infelizmente, mesmo os que são religiosos, temos um hábito de viver com tal intensidade as questões da vida material que nós nos perdemos. Porque, veja, quantas pessoas, se nós perguntássemos, levantariam a sua mão e diriam: eu acredito em Deus. Quantas pessoas diriam: eu acredito na minha religião? Ou diriam: eu não tenho religião, mas como eu sei o que é certo ou errado, o que é bem ou mal, eu escolho o lado certo, eu escolho o lado bom. Só que com a materialização das nossas relações, dos nossos hábitos, das nossas ambições, nós nos perdemos porque esquecemos que Deus está no comando, que todo mundo está aqui para amadurecer espiritualmente, porque nem todo mundo é espírita, mas toda pessoa que tem uma religião é espiritualista. Presume-se que essa pessoa espiritualista sabe que vai viver após a vida material. O que ela carregará se a gente deixa tudo que é material aqui? O que ela está levando? Então, nós acabamos tendo um excesso de ambições e desejos materiais, quaisquer que sejam, e esquecemos de privilegiar, preservar as questões morais e materiais, e acabamos nos afundando no medo. Não é só o medo da morte, que nem todo mundo é espírita, portanto, às vezes esquece ou não sabe que a morte é só uma passagem, uma outra porta que nós atravessamos de um ambiente para outro ambiente. E aí essa pessoa esquece que acaba mergulhando no medo, porque o medo da morte, é o medo da doença, é o medo da pobreza, é o medo da falta de amor, o medo da dificuldade, o medo... Meu Deus! Se nós vivemos num planeta que é um planeta ainda catalogado espiritualmente, pelo menos em relação à doutrina espírita, como um mundo de expiações, em vias de regenerar-se, 158 anos que o Evangelho foi lançado, o Livro dos Espíritos foi um pouco antes, então pelo menos 160 anos, nós já sabemos que os tempos são chegados. Que tempos? O tempo da Terra amadurecer
e foi ser promovida de mundo de expiação para mundo de regeneração. O tempo da humanidade amadurecer e passar de uma humanidade que sofre, que escolhe o mal, que opta pela porta larga, em detrimento, abandonando, deixando para lá a porta estreita, que são a porta dos valores, dos princípios, das boas escolhas, da maturidade espiritual. Então, Emmanuel cita assim, que a porta larga é a entrada na ilusão, porque a gente se ilude. Tudo que a gente escolhe de erro, de atrapalho, de ambições ou decisões equivocadas, isso vai voltar. Eu me iludo por um período do tempo, e aí quando chega a consequência, que é a colheita das minhas decisões, eu sofro. Então é uma ilusão, porque eu sei que tem uma causa e efeito. E se eu não sei materialmente aqui na carne, eu sei espiritualmente. Porque as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência e como nós reencarnamos, a gente já passou por isso antes. Podemos não lembrar, mas intuitivamente todos sabemos. Então, a porta larga, nas palavras de Emmanuel, é a entrada na ilusão e a saída pelo reajuste. Quer dizer o quê? Eu colho aquilo que eu semeei. Se eu não semeei boas semeaduras, é óbvio que colherei espinhos, sofrimento e dores. E a porta estreita, também nas palavras de Emmanuel, é a saída do erro, a entrada na renovação. A gente precisa esperar a coisa acontecer espiritualmente para que a gente mude? Ou nós estamos aqui nesta quinta-feira para dizer, eu já entendi que eu tenho imperfeições, eu quero amadurecer, eu quero melhorar e por conta disso eu vou aproveitar esses conhecimentos, eu vou aproveitar o meu tempo aqui e vou me renovar, que é para isso que nós encarnamos. E aí, naquela passagem que eu li lá no começo de Jesus, ele disse, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ora, isso não é uma fatalidade. Quando Jesus diz, muitos são chamados, quer dizer que todo mundo é chamado. Fala muitos, porque ele fala para, assim, simbolicamente, mas não existe ninguém que não seja chamado. Chamado é o quê? A renovação, a maturidade moral, ao amadurecimento espiritual, ao desenvolvimento, ao progresso. Nós somos chamados às experiências construtivas que nos tornam pessoas melhores. Não há ninguém que não seja chamado. E quando fala que poucos os escolhidos, exatamente esta questão que nós estamos comentando. As pessoas não escolhem. Elas não escolhem. O quê? A porta estreita, a decisão correta, o bom ato, o amadurecimento, o esforço, a dedicação, o empenho, abrir mão de algumas coisas que são prazeres temporários, imediatos, que pode durar um pouco mais, um pouco menos, mas que são temporários e que vão causar repercussões espirituais em nós que vamos carregar por muito tempo. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, este é o estado atual da Terra, de muitos os chamados e poucos os escolhidos. O Evangelho, falei agora há pouco, foi lançado há 158 anos. Nós mudamos em relação a isso? Ou nós continuamos sendo aqueles que são chamados e continuamos resistindo, achando que a vida nunca vai acabar? Vida material. A gente não pensa que vai desencarnar. Quando que você acorda de manhã e diz assim, hoje é um bom dia para morrer? Alguém já fez isso? Mas todo dia tem que ser um bom dia para morrer. Bom dia como? Se eu estiver em paz comigo, se eu estiver agindo corretamente, mesmo que eu ainda queira fazer alguma coisa, mas eu não tiver pendências, é um bom dia para desencarnar. Morre o corpo, a alma desencarna e segue a sua vida pela porta que escolheu. Então, se nós tivermos a consciência de que nós vivemos ainda num planeta já promovido pelo tempo a um mundo de regeneração, mas a uma humanidade ainda não promovida, porque precisa de um volume maior de pessoas bem intencionadas, bondosas, corretas, justas, dedicadas a esse desenvolvimento espiritual em relação aos outros. E hoje o que a gente vê o quê? O barulho dos maus.
Quem que fica lendo, quais são os teores dos livros, das novelas, dos filmes? É sempre a pessoa má que causa o tumulto, é sempre o evento violento, e nós gostamos disso. Nós compramos essa ideia, nós assistimos tudo isso, por quê? Porque nós damos mais atenção aos maus, nós damos mais atenção ao erro. E nós estamos aqui querendo viver no mundo de regeneração que nós não ajudamos a regenerar, porque nós continuamos resistindo à mudança, sem resignação para abrir mão daquilo que é um prazer temporário em prol de uma verdade, de uma alegria, de uma felicidade, de uma paz definitiva, permanente, e nós acabamos representando, sim, a humanidade de um planeta que ainda tem que estar catalogado como mundo de expiações, porque sua humanidade não reage. A pergunta 932 do Livro dos Espíritos tem como questionamento do Kardec: por que frequentemente os maus dominam? E os espíritos, muito gentilmente, dizem: porque os bons são tímidos. Será que é timidez? Eu acho que foi gentileza dele. Nós nos acovardamos, nós deixamos para lá, nós achamos que temos que manter o nosso conforto, o nosso comodismo. Eu não tenho nada a ver com a vida dele, eu não tenho nada a ver com a vida dela, porque a gente sabe que tem liberdade e livre-arbítrio, a gente acha que está tudo certo, está tudo bom, e cada um que arque com as suas consequências, e é assim. Mas será que nós temos que realmente ser tímidos? Será que nós temos que efetivamente deixar que a humanidade também escolha a porta larga por mais tempo? Porque, de repente, me passa pela ideia agora que a porta larga e a porta estreita não são exclusivas do indivíduo, embora todos nós, sozinhos, teremos que transitar por ela. Mas nós temos uma coletividade que vive conosco e que, às vezes, a gente dificulta que o indivíduo escolha bem essa porta estreita, porque a humanidade, os maus, ainda fazem muito barulho, eles chamam muito atenção, eles não têm vergonha, eles não são tímidos e eles fazem tanto agito, tanto barulho, que a humanidade acaba sendo atraída à repetição de condutas inadequadas, injustas, incorretas, que vão fazer-nos permanecer ainda como uma humanidade em experiência expiatória. É triste pensar nisso, né? Mas o Evangelho diz, quando transformada a Terra, ou seja, a humanidade, no caso, o caminho do bem será o mais frequentado. E ela se transformará quando nós já quisermos frequentar o caminho do bem. Porque eu imagino que vocês, todos nós queremos ser bons, mas nós somos? Às vezes sim, às vezes não. Não temos uma bondade permanente, absoluta. Nós estamos nos desenvolvendo, mas se eu tiver mais atos bons do que maus, mais pensamentos bons do que maus, mais intenções boas do que más, eu contribuo com a transformação da humanidade, gente. É o papel da Vânia, mas e o papel da Silvia, do Adão, do João, da Maria, de todo mundo? Nós temos que começar a contribuir para a aceleração do processo de transformação planetária para um mundo regenerador. Agora, o Evangelho nos alerta uma coisa muito importante, que quando se diz muitos dos chamados e poucos os escolhidos, nós precisamos atentar que isso não é em sentido absoluto, é em sentido relativo. Sabe por quê? Porque se nós achássemos que por estarmos no mundo de expiações, então todos nós estamos fadados ao sofrimento e, por consequência, do outro lado da vida, também para zonas umbralinas, regiões negativas, densas, de tristeza, de sofrimento, dor, etc., nós acharíamos, consequentemente, se fosse absoluto, que Deus, apesar de dizer que é bom e justo, nós entendermos assim, ele voluntariamente teria nos colocado num mundo em que só haverá sofrimento. E o Evangelho alerta, isso é relativo. Por quê?
porque se o mal fosse uma posição natural da humanidade terrena, então nós estaríamos sempre destinados a passar pela porta da dor, pela porta do sofrimento, pela porta larga, que vai nos dar um resultado negativo depois. Ao contrário, por ser relativo, todos nós individualmente temos o direito, temos a oportunidade e até mesmo o dever de nos modificarmos, de fazer com que nós nos salvemos através dos nossos atos bons, melhorados, dos nossos pensamentos bons, mais elevados, das nossas boas decisões. E aí eu volto para puxar mais um pouquinho do que Emmanuel diz no texto Muralha, né, da vida, e ele fala que a travessia de uma das portas é uma ação compulsória. Em outras palavras, não tem gente que não vai atravessar uma porta. Todos nós atravessaremos uma porta. Se é a porta larga, se é a porta estreita, eu não sei. A gente só pode analisar a própria porta, concordam? Eu tenho uma ideia de que já escolhi porta larga muitas vezes, espero, acredito que posso estar escolhendo a porta estreita agora, mas se eu desencarnasse hoje, será que eu passaria pela porta certa? O que me falta fazer no tempo em que estou aqui para decidir de verdade por esse bom caminho? E aí, Emmanuel diz, ok, todo mundo tem que passar por uma dessas portas, é uma ação que vai acontecer, é compulsório, não tem plano B. Agora, o momento atual, este momento do planeta, este momento da nossa existência em particular, é que nós estamos escolhendo a porta larga ou a porta estreita. E vocês vão ter que sair daqui hoje, do Cabaninha, pensando que porta eu tenho escolhido para a minha vida até o presente momento. Se vocês não refletirem nisso, então eu terei falhado na minha exposição, no meu incentivo, porque é necessário que cada um de nós saiba que porta tem decidido. Será que eu estou mais tendente a escolher as paixões, a materialidade, as ambições, o imediatismo? Ou será que eu já estou apto, já me resignei a não ter tudo, já decidi que eu quero, sim, eu quero felicidade, eu quero paz, eu quero o que for possível na Terra, mas que eu não posso trocar, como naquela brincadeira do programa de TV que tinha, eu assistia quando era criança, adolescente, nem me lembro mais, que o Silvio Santos botava a pessoa numa cabine, vocês vão lembrar, se não assistiram, sabem, pelo menos. E aí ele dizia... Você quer uma casa, um carro e 50 milhões de reais na sua conta? Sim. E você quer, quando acendia uma luzinha, e você quer trocar essa casa, esse dinheiro, esse carro por um pirulito? Sim. Será que é assim que é a nossa vida agora? Então, nós precisamos entender que estamos o tempo todo fazendo escolhas. E escolher o agora é importante para construir o que vem depois, porque esta existência é temporária e a outra existência, a espiritual, a que sobra, a que resta, a que se liberta do corpo que deixou de ter vida, esta não morre. Então, a gente tem que escolher direitinho. Não se empolguem com as luzes da vida carnal, com os brilhos que oferecem. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. O que você quer é o que você pode carregar? Porque não vamos carregar nada do que estamos agora. Não vai carregar relógio, roupa, prendedor de cabelo, máscara, touca, casaco, sapato. Não vai carregar nada disso. O que é que a gente vai carregar? A gente precisa sair daqui pensando. O que eu estou carregando para o outro lado? Aliás, o Evangelho também explica que Deus é tão justo e é tão bom, é tão sábio, que não tem jeito de haver essas possibilidades todas que eu estou explicando em nome do próprio Evangelho e do texto do Emmanuel, se houver a unicidade das existências, ou seja, se existe uma vida só. Quando nós acreditamos em uma vida só, se a gente escolheu porta larga ou porta estreita, está escolhido. Não tem outro destino. Você já escolheu.
Agora, quando você tem a pluralidade das existências, que são as reencarnações, e quando você acredita na reencarnação, entende a reencarnação, você também entende outra coisa, que a vida tem uma anterioridade e ela é um ser que foi criado simples e ignorante em algum momento e que vem amadurecendo e aprendendo e evoluindo no decorrer do tempo e das experiências na escola da vida, vida após vida, comparativamente com ano após ano nos bancos escolares. E que, se existe vida na Terra e Deus vive de todo o sempre, não é compreensível que Deus tenha só criado todos os orbes do mundo, do universo, para enfeitar os nossos olhos. Ou para fazer a Terra girar da forma certa. É óbvio que tem que haver vida em outros mundos e anteriores à própria criação do nosso ser espiritual. Então, quando a gente entende que existe uma anterioridade da vida, que existe reencarnação, que existem vários mundos, nós passamos de mundos primitivos para mundos de expiação e provas, para mundos de regeneração, para vários mundos de graus de mundos felizes, até que a gente não precise mais reencarnar. Mas para fazermos essa transição com a nossa evolução, temos que escolher qual porta? Porta estreita. Porque se continuarmos escolhendo a porta larga, corremos o risco de permanecer nos mundos inferiores por mais tempo, sofrendo na encarnação ou fora dela as experiências dolorosas que são consequência da nossa ignorância moral. E aí o Evangelho nos faz pensar que existe uma conexão entre o passado, o futuro, o presente e todo esse ciclo do tempo. Ele é nos servido aqui na Terra, neste mundo material, para o nosso progresso, como uma oportunidade de aproveitamento. Como eu disse antes, o minuto passado acabou, ele não existe mais. Dele só carregamos aquilo que colocamos aqui. É conhecimento, é sentimento e é princípio moral, valor. É só isso que nós temos de verdade. Então, se nós podemos entender que futuro, passado e presente são solidários, são tempos solidários entre si, nós podemos compreender que, uma vez que nós podemos reencarnar, se eu consigo usar a minha vida da melhor maneira possível, escolhendo a porta estreita, as oportunidades que me coloquem num regramento moral, numa elevação espiritual mais intensa, se eu consigo escolher isso, eu consigo transitar para outros mundos felizes mais rapidamente. E eu consigo até mesmo voltar para cá como colaborador e não mais como um problema, como alguém que está sendo educada. Sabe como na escola a gente tem o professor e o aluno? A gente está muito de aluno, de repente a gente volta para ser o professor, para ser o que exemplifica como Jesus fez e tantos missionários fizeram na Terra. Então, nós vamos considerando este tema numa profundidade muito maior do que só dizer, a porta larga são as más tendências, ou as paixões, e a porta estreita são as virtudes, ou as boas escolhas. É tudo muito mais complexo e profundo, mas uma complexidade simples, porque nós já temos capacidade de entender. Eu sei o que é certo e errado, eu sei o que é bom e mal. É a terceira vez que eu estou repetindo isso, porque nós sabemos. E a gente tem que parar de de fazer perda de tempo moral, perda de tempo espiritual e perda de tempo nos nossos relacionamentos e na vida, porque tudo que nós fazemos pode ter o caráter da evolução envolvido. Se eu sou atendente de lanchonete, eu posso fazer aquilo com amor. Se eu sou profissional de saúde, eu posso fazer aquilo com amor. Se eu sou um representante político, eu posso fazer aquilo com amor. E amor a gente reconhece no olhar, nas ações,
nas palavras e nos resultados, em qualquer campo. Quando a gente for pensar daqui a pouco, se estamos escolhendo a nossa porta larga ou porta estreita, pensem também se vocês estão transmitindo amor, se vocês estão fazendo as coisas com amor. E eu finalizo com uma frase de Emmanuel, que está compilada na obra Boa Nova, que diz o seguinte: quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome a sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Desta forma, com esta frase, Emmanuel nos convida a pensar no futuro que nós estamos construindo, a entender que as possibilidades do futuro, elas nascem nas nossas escolhas e nas nossas ações. Fala para nós tomarmos a nossa cruz, que são as experiências necessárias, escolhidas por nós, pelos nossos atos, ou até mesmo por nossos pedidos, para experimentar, para amadurecer através do aprendizado. Porque, incrivelmente, ninguém que está aqui pode dizer, eu não escolhi a vida que eu tinha. Todos escolhemos em algum momento. E ele nos convida a, com esta cruz, a escolher a porta estreita, e ele diz, porta estreita da redenção, aquela que nos redime, que nos faz sentir quitados com a própria consciência e com as leis divinas, para que nós possamos, e aí ele fala nesse fechamento, nós possamos nos sintonizar com duas grandes verdades. Ele nos fala colocar acima de tudo fidelidade a Deus. Por que fidelidade a Deus? Porque é o Criador de todas as coisas, porque é o centro de todas as ações do universo, de tudo que é criado no universo, que é bom. E o próprio mal serve como passo educativo para este bem, porque o bem e o bom estão sempre como ponto final de todas as coisas. E como Deus, com fidelidade a Deus, a gente confia. Com fidelidade e amor a Deus, a gente respeita. Com fidelidade e amor a Deus, a gente tem mais coragem. E aí ele diz, em segundo lugar, a confiança em si mesmo. Porque a gente tem que olhar para o espelho e pensar, eu me preparei para estar aqui. Se eu tenho esta lição, se eu tenho esta experiência, é porque eu posso vencer. Porque ninguém passa de ano sem estar preparado pelo ano anterior para vencer o ano que se aproxima. O ano que eu falo simbolicamente na vida escolar é a vida que nós recebemos. Nós estamos preparados por tantas vidas, fomos preparados por tantas experiências e tantas vidas, e essa daqui, ela é possível de ser vencida, ultrapassada, e que a gente, no final dela, possa olhar para a porta e dizer, puxa, desta vez deu certo, desta vez eu escolhi a porta estreita. E eu convido vocês, então, a pensarem um pouquinho, eu gosto de falar da onde minhas referências, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, se vocês quiserem dar uma olhada lá na porta estreita, o livro O Espírito de Verdade, do Chico Xavier com o Emmanuel, o texto Muralha do Tempo, e a obra Boa Nova, que é uma compilação de várias passagens em que eu peguei essa frase do Emmanuel, em que ele nos convida a ter fidelidade a Deus em primeiro e nos reconhecermos como seres em que podemos confiar por causa da nossa dedicação e confiança, e coragem também de vencer, tá bom? Então, eu agradeço muito, certo, Adão? Agradeço ao Cabaninha, agradeço a paciência de vocês, agradeço aos bons espíritos, agradeço ao espírito que ditou aquela primeira mensagem que eu gostei bastante, acho que serviu muito para nós nessa noite, e agradeço a presença também de quem vier assistir posteriormente, e convido vocês a olharem para dentro de vocês. Procura aí no cantinho do seu coração, ou no cantinho do seu cérebro, conforme você goste de reagir a essas provocações, e procura a porta que vocês estão atravessando a cada dia. Dá uma olhadinha se ela é mais larga, se ela é mais estreita, e
Vamos pedir aos nossos mentores individuais, os nossos anjos de guarda, que na noite que se seguirá, que nós possamos bater um papo com ele. Quando o corpo dormir, descansar, que nós, espíritos, possamos desdobrar, sair um pouquinho, olhar o nosso mentor, dar-lhe o nosso mais amoroso abraço de gratidão e vamos perguntar a eles: ei, como é que eu estou indo? Me ajuda a acordar amanhã de manhã, pensando naquilo que ainda é do campo da porta larga, para que eu possa mudar, para que eu possa compreender, para que eu possa me recordar nos momentos de decisão em que eu quero de verdade da minha vida. Falando assim, a gente sabe que o nosso mentor está aqui e vai nos atender. Falando assim, nós sabemos que estamos saindo daqui revigorados espiritualmente, energeticamente, para que nós possamos dar este passo a mais na nossa vida. Lembrando que este mundo é tão bonito, que essa casa é tão linda, essa casa chamada Terra, que tudo aquilo que temos aqui é uma experiência incrível que nós decidimos viver, mas vai ficar muito melhor quando nós fizermos parte da regeneração deste planeta e vivenciarmos a experiência regeneradora neste mesmo mundo tão lindo, desta nave espacial. Então, terminamos a nossa noite de hoje com profunda gratidão a Deus, profunda gratidão a Jesus, aos bons espíritos e ao nosso mentor, pedindo que nos acompanhe aos nossos lares e que depois nós tenhamos uma noite de muito aprendizado no nosso desdobramento espiritual da noite. E que vocês possam chegar aos seus lares protegidos e amparados. E recebam todos o meu grande abraço. Que assim seja, graças a Deus.